amigos e amigas, estamos começando mais um TonyCast aqui pela TVCI e também pelo YouTube. Falando nisso, lá no YouTube você encontra à sua disposição todas as entrevistas que a gente vai fazendo por aqui, você pode acessar novamente. Como eu digo, é aquele bate-papo descontraído com os nossos convidados, como se nós estivéssemos aí na sala da tua casa, na cozinha, tomando um cafezinho, e eu pergunto aquilo que eu acho que tem que ser perguntado. Os convidados respondem aquilo que eles acham que tem que ser respondido. E assim é que funciona o TonyCast. Hoje eu estou recebendo aqui, eu vou até ler o nome completo, do jornalista André Luiz Pioli Bernaschi, ou André Pioli, conhecido, obviamente, em todo o litoral do Paraná. Pioli, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Tony, eu que agradeço por essa abertura, pelo convite. É sempre uma satisfação para mim voltar a essa casa, que eu passei 7 anos da minha vida, 7, 8 anos. Com um quadro, inclusive. Com um quadro Repórter Cidade, no qual eu aprendi muito. E fui muito feliz no período que estive aqui. Então, um grande abraço para você e para todos os que sempre nos assistiram. E para essa equipe da TVCI, que é sempre muito bacana e muito acolhedor. Sinta-se em casa, responda aquilo que você achar que tem que ser respondido e não tem problema nenhum. André, o último cargo que você ocupou foi o de diretor empresarial do Porto de Paranaguá. Quanto tempo você ficou à frente desse cargo e quais foram as suas principais realizações? Foi de diretor de desenvolvimento empresarial dos Portos do Paraná. Eu fiquei 5 anos e meio. Foi um período muito próspero, um período em que eu aprendi muita coisa e também eu pude contribuir muito com a cidade de Paranaguá, com as pessoas e com o desenvolvimento do porto. Eu tenho certeza que esse período foi um período em que a cidade conseguiu ficar próxima do porto. Que tinham pessoas interessadas em fazer não só o desenvolvimento do porto, mas o da cidade. E essa união foi muito importante. À época, junto com o prefeito Marcelo Roque, que nós estabelecemos essa conexão, e muitas conquistas tivemos. A conquista, além do desenvolvimento do porto, a relação com a cidade, de pagamento de impostos, de aumento do tarifário da cidade, no qual aumentou a arrecadação do município. Se hoje o município tem uma boa arrecadação, foi por conta disso. A chegada dos navios de passageiros, que trouxe uma nova fonte econômica para as pessoas da nossa cidade. Então, o governador está tentando restabelecer essa parte. Sim, o governador está tentando. Na verdade, ele já fez um acordo com a MSC e com outras companhias e ele vai construir um terminal marítimo exclusivo de passageiros no porto, que já era o que nós tínhamos programado lá atrás, em conjunto com o governador, é lógico, por determinação dele. E esse terminal vai ser um ponto muito acolhedor da nossa cidade, que vai poder receber os navios sem atrapalhar em nada a movimentação portuária e sem atrapalhar também com que os turistas possam se locomover de uma maneira melhor e ter um aconchego melhor na nossa cidade. Eu sempre falo que receber visitante é limpar a nossa casa e receber bem, acolher. E isso foi feito e tenho certeza que vai ser feito pelos próximos que passarão por lá. Muito bem. André, até eu vou pular aqui uma pergunta para perguntar justamente o que muita gente comenta. Que muitos estranharam a tua parceria com o Marcelo, porque vocês foram adversários políticos, acredito que em 2 oportunidades, né? Sim, eu disputei com o velho Roque, né? Meu amigo, o velho Mário Roque, em 2012. O Roque ganhou a eleição, mas quando ele ganhou a eleição, no dia seguinte eu já entrei em contato com ele, a gente já conversou. Infelizmente ele ficou pouco tempo como prefeito, acabou falecendo pela vontade de Deus. E na sequência foi o Edson Kerstin. Depois eu disputei a eleição contra o Marcelo Roque, que foi candidato também. E o Marcelo teve a felicidade de ganhar. Mesma coisa, perdi a eleição, me coloquei à disposição. E na sequência eu virei diretor do Porto. Então nós estabelecemos essa conexão em prol do crescimento da cidade, que deu certo. E a cidade caminhou, desenvolveu nesse período. Então, as pessoas estranharam, claro, foram adversárias, brigaram, discutiram durante a eleição, mas
respeitosamente, não teve desrespeito de um candidato para outro. Acho que em 2024, que eu fui candidato agora, também não teve desrespeito entre os candidatos. Teve, como eu sempre falo, né? A eleição, o processo eleitoral é uma fábrica de inimigos. Uhum. Você sai candidato, você acaba brigando com muita gente que tem interesse e a gente não consegue atender a todo mundo, então tem gente que fica contra, tem gente que fica a favor. É um período delicado e difícil, mas com o Marcelo a gente conseguiu estabelecer uma conexão e foi muito próspero, tanto para o Porto quanto para a cidade, e o desenvolvimento aconteceu, gerou muito emprego para a cidade estava indo bem. Eu quero te perguntar o seguinte, uma pergunta vai encaixar na outra na sequência. Quantas eleições ao total você disputou? Vereador, deputado estadual acho que 2 vezes, deputado federal 1 vez, né? 1 vez. E depois, para prefeito, foram? Para prefeito foram 3 eleições. 3. Então, 8 eleições ao total. Não, 8 não, né? Vereador, deputado estadual. Prefeito. Prefeito. Deputado estadual, prefeito de novo, deputado federal e prefeito. 6 eleições. Eu costumo dizer assim, Tony. Todas as eleições que eu cuidei para alguém, eu ganhei. Todas as eleições que eu fui candidato, eu perdi. Mas eu falo, eu não perdi nada, porque eu me coloquei à disposição da população, eu lutei, eu coloquei a minha ideia, a minha opinião, me sacrifiquei, lutei muito, estudei muito para poder, se ganhasse, ser. Infelizmente, não ganhei. Mas eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude naquele momento e a minha vontade era verdadeira. E o meu conhecimento para administrar é verdadeiro também. Está aí muitas provas a respeito disso. E ganhar ou perder é muito relativo. Então, vamos para frente, né? Quando se fala para frente, você pensa em ser candidato novamente a deputado estadual, federal, futuramente prefeito? Se tem isso na tua cabeça? Ou, diante da derrota que teve, você disse, não, agora chega. Por que eu estou perguntando isso? Tem candidatos que disputam um determinado número de eleições, não ganham e recuam. Então vamos para outro projeto, vamos fazer outra coisa da vida. Por outro lado, tem o presidente Lula, que, se não me engano, foram 7 derrotas consecutivas e depois ele se tornou presidente eleito e reeleito o maior número de vezes do país. Você pensa em política, em ser candidato de novo? A derrota foi enorme, né? Piolha, não sei se vocês tinham, eu estou fazendo uma pergunta comprida para você discorrer, se isso cabia dentro da expectativa, já que o governador do estado apoiou tua candidatura, o ex-prefeito apoiou tua candidatura, teve a inauguração da Ponte dos Valadares, que foi um feito sensacional aqui. O que você atribui, o erro que foi cometido nessa tua campanha, se é que foi cometido? Veja, Tony, eu vou te responder a primeira pergunta com uma frase. O vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. Então, só Deus sabe o que nós teremos de vontade e aquilo que Ele vai colocar no nosso coração para as próximas. Eu sempre toquei a minha vida em paralelo da política. A política é a política e a minha vida eu toco em paralelo com as minhas empresas, com os meus negócios, e assim eu fiz a vida toda. E eu vou continuar tocando a minha vida. Se tiver uma oportunidade que eu ache positiva, eu serei sim, por que não? Eu perdi, mas lembre que eu fiz 20 mil votos. Eu sempre fui muito bem votado. Não teve o êxito de ganhar, mas eu sempre fui muito bem votado. Sempre chegou perto desse... Sempre cheguei perto, né? Desde a primeira de vereador. Fiz 700 e poucos votos para vereador. Em 2008, era menino. Depois para prefeito, 20 mil votos em 2012. Para deputado, fiz 22 mil votos. Mais votado do litoral à época. Para prefeito de novo, 26 mil votos. E assim a gente constrói um carinho, constrói uma amizade com muita gente da cidade. E o futuro a Deus pertence, Tony. Então não é ponto final. Vamos tocar, nunca é ponto final. Em nada na nossa vida. Política é vírgula sempre. Política é sempre vírgula. E sempre dizem assim, o cara que perdeu a eleição, o político que está caindo, tenha certeza que lá no fundo tem uma catapulta. Essa catapulta é Deus que está jogando a gente para cima. Ou seja, na própria política, ou seja, em outro projeto da vida da gente.
Né? Eu busco, Tony, fazer coisas na minha vida profissionais que possam contribuir para a cidade também. Então, gerando emprego, gerando renda, e assim a gente vai fazendo. Vou pedir licença para você, André, e a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Já voltamos com o TonyCast. Estamos de volta e agora vamos até a reta final. André, ainda temos assuntos importantes, interessantes para tratar aqui no TonyCast. Pelas lives que o prefeito já fez, ele também, segundo a avaliação dele, ele pegou uma prefeitura quase que quebrada financeiramente. E estruturalmente também, prédios, ele disse que lá prédio da prefeitura, com algumas salas, né, complicadas, deterioradas, outros setores da prefeitura. Você, como candidato do prefeito Marcelo Roque, deve ter tido acesso à realidade do município. Claro. Né? Porque se ele está alegando, o prefeito está alegando isso, e daí a dificuldade para engatar de uma vez por todas a administração, primeiro tem que sanar tudo que ficou para trás, porque o prefeito também alegou que não foram pagos salários de cargos comissionados, a questão da UPA tinha muita coisa atrasada, enfim. Você tinha conhecimento disso, que o Adriano Ramos, nosso prefeito hoje, fala nas redes sociais? Tony, uma cidade que tem um orçamento de 1 bi, uma cidade que aumenta mais de 100% o salário do funcionário público, uma cidade que constrói a ponte do Valadares, que estava asfaltando a cidade inteira, estava desenvolvendo, Paranaguá estava desenvolvendo, estava indo para frente. Como que ele estava quebrada? Qual o caixa que estava quebrado? Se tinha dinheiro para fazer a ponte, se fez a ponte, se teve dinheiro para fazer outras muitas obras, como que estava quebrado? E é fácil você justificar aquilo que você não consegue fazer acusando o outro. Não é por aí. Eu não sei fazer. Eu vou buscar conhecimento, eu vou aprender e eu vou fazer. Eu vou tentar fazer. O que eu não posso é não honrar aquilo que eu falei. Uhum. Eu não posso, mas só beneficiava os parentes. Viu? Mas está nomeando um monte de parente de... São essas questões que estão sendo avaliadas pela população e é o que é falado na rua hoje. Então, vou voltar a falar, desejo que aprenda e que tenha sucesso. O que você teria feito, vamos supor você prefeito, nesses 100 primeiros dias? Você falou muito também em viadutos, né, na construção para aliviar o tráfego, que é um problema que cada dia está mais grave. Claro. Na cidade de Paranaguá, chegou um colapso, a gente está vivendo um colapso no trânsito. Bento Rocha, Ayrton Senna, a própria Bento Munhoz da Rocha Neto. Você teria iniciado de que maneira o teu governo se lá você estivesse? Primeiro, era uma gestão que ela ia dar continuidade naquilo que estava andando e tinha novas coisas que iriam ser colocadas. Os viadutos é uma necessidade de Paranaguá. O viaduto do Jardim Iguaçu ao Porto dos Padres. Projeto. Correr atrás do dinheiro, organizar e fazer. Eu não tenho no município o dinheiro, eu vou correr atrás. Como que eu vou arrecadar isso? Como que eu vou fazer? Eu tinha projeto para tudo isso. Uhum. Eu tinha projeto para o novo viaduto da Roque Vernalha. Não, o Porto está construindo um moegão. Sim. Vai aumentar o número de composições. Lá no Porto nós já deixamos organizados, junto com o prefeito Marcelo, que em compensação a essa obra do moegão, por conta do TAP do município, ia ser construído o viaduto da Roque Vernalha e também o da Santa Rita. O Porto iria pagar esses viadutos. Daí ele tirou o TAP. Ele anulou o TAP. Uhum. Anulou o TAP, qual é o compromisso agora?
o compromisso deles seria de trazer empregos para a cidade. Por exemplo, 2 empresas aí que vão se instalar lá na região sul, anunciaram 500 empregos. É isso que ele está alegando, né? Mas isso aí já estava acertado. O supermercado e a van, isso já estavam acertados. Isso aí, os caras já tinham comprado o terreno, isso ia acontecer. Mas é lógico, vai gerar emprego, é importante. Teve uma época também, durante a campanha, porque aí a gente volta a falar da maldade da internet e tal, que você falava tanto em viaduto que começaram a fazer brincadeira com você. Não sei se você... Claro que você não me lembro, dessa eu não me recordo. Não? Que o André vai fazer o viaduto lá do São Vicente até a Vila Garcia, e vai fazer isso, que vai começar a tentar rebaixar aquilo que você estava trazendo como uma opção, que você falou em 2, 3 viadutos aí agora. Por isso que eu me lembrei desse tópico, né? Você iria buscar parcerias para fazer isso, conforme você acabou de citar. Já tinha um encaminhamento isso na tua cabeça? Existe aquele ditado, né? Me ajude a lembrar aqui. Quando feito é demais, o santo desconfia. Sim. É uma verdade. Então, a gente tinha projeto para muitas coisas. E eram coisas factíveis, eram coisas pontuais e que já tinham encaminhamento. Um exemplo, esse viaduto do Jardim Iguaçu, Porto dos Padres, a IPR tem que fazer, vai fazer. A duplicação da Avenida Ayrton Senna, a IPR tem a obrigação de fazer. O que eu ia fazer? Eu ia cobrar, articular e cobrar politicamente para que começassem por aqui a obra. Essa avenida refeita dá um alívio para a cidade. Aquele viaduto refeito dá um alívio para a cidade. Eles têm que duplicar lá do viaduto até a entrada do porto também. Então, eles vão ter que desafetar muitas casas ali. As marginais, Ayrton Senna, tem que ser também... Também refeitas, as marginais, os viadutos, tudo. E vão ser feitos à medida que se tem alguém cobrando. Porque se não tem alguém cobrando, vai se deixando de lado. Eu sempre falei, o meu papel, por onde eu passei, foi sempre desengavetar trabalho, projeto e colocar para funcionar. Foi isso. Então eu falo dos trapiches das comunidades marítimas que o Porto fez. Estavam na gaveta desde 2009. Qual foi a função minha, do Luiz Fernando, que aliás um grande gestor portuário, o Luiz é um cara extraordinário, foi tirar da gaveta e colocar e fazer. E isso aconteceu, estão aí os trapiches. E assim por diante. Eu lembro quando eu trabalhava com o deputado Ângelo Vagnoni, até foi o período que eu entrei aqui, revitalização de muitos espaços públicos na cidade, que a gente ia buscar emenda, trazia para a cidade. Que ele está anunciando agora investia. Que vai ter, né? Eu não acompanhei. Na Orla? Central. Mas na Orla é o projeto do governador de revitalização de toda a Avenida da Praia. Isso aí também o governador já fez há algum tempo e isso vai acontecer. Eu falava isso na campanha. Esse projeto já existe. É um projeto do arquiteto Ricardo Amaral que já existe e que vai ser colocado em prática. Né? Isso é um projeto do governo do estado. Eu perguntei para o prefeito Adriano Ramos sobre a possível alteração do nome da Praça de Eventos, de Mário Roque. Ele disse que ele não tem absolutamente nada a ver com isso, que é um projeto de um dos vereadores ali. Você, o que você pensa sobre isso, de trocar, de voltar, por exemplo, a ser só Praça de Eventos 29 de Julho, ou sei lá, Praça de Eventos qualquer outra coisa? Eu penso assim, o prefeito Mário Roque foi um grande prefeito para a nossa cidade. Ficou na lembrança das pessoas, na memória, e eu tenho certeza ficou para a posteridade e no carinho das pessoas, por ter feito muitas coisas. Ele fez a Praça de Eventos. Por que não homenageá-lo com o nome dele na praça? Isso é uma questão tão simples. O governador Ratinho Júnior fez a Ponte do Valadares junto com o Marcelo. Foi colocado, por homenagem do Marcelo, aliás, não do Marcelo, do Fábio Santos como vereador, ao Ratinho, o nome do avô do Ratinho. Mas não tinha nada a ver com a obra. Mas o Ratinho fez a obra. Quantos anos e quantas lutas o povo do Valadares teve. Poxa, você passa lá agora, você vai para o Valadares a hora que quer. As pessoas têm a liberdade de ir e vir, dignidade de chegar na sua casa mais rápido, sair mais rápido.
quanto que valeu isso? Mas daí por mediocridade eu vou trocar o nome porque eu sou contra politicamente. Claro que não. Outra, Tony, vamos falar com grandeza. Se o Adriano precisar de qualquer coisa... Você conversou com ele depois das eleições? Eu passei uma mensagem para o celular dele. Ele te respondeu? Não me respondeu. Okay. Passei uma mensagem. Mas está tudo bem. Se precisar de alguma coisa, eu vou estar à disposição. Uhum. Eu quero contribuir com a minha cidade, seja estando no poder ou não. Lógico, é função minha também observar o que está acontecendo e criticar. Uhum. O Adriano foi um grande crítico da cidade. Foi um grande crítico. Eu falava na campanha, mas o cara só fala mal. Mas o que está fazendo de bem agora? Se ele falava mal e propunha que ia ser tudo diferente, o que está fazendo agora? Mas tem tempo ainda para ele corrigir e fazer. Nós estamos aí quase no limite do programa. A entrevista foi muito boa, porque a gente vai conversando. Eu nem usei a pauta que eu fiz aqui, porque a gente foi se envolvendo na conversa. Eu quero que você fale rapidamente assim, Porto Cidade, você mais do que ninguém, que já foi candidato a prefeito, já foi candidato a deputado estadual, você é Pardanguara, e você teve um período grande no Porto. O Porto bate recordes a todo momento, mas a cidade parou, não acompanhou, e o resultado é o trânsito. Né? Mas ela estava começando. Uhum. A relação que nós fizemos, ela teve um start. E muitas coisas aconteceram a partir disso. Claro que não foi todo o que precisava, mas durante esse curto espaço de tempo foi o que deu para fazer e que não foi feito ao longo de muito tempo. Os trapiches nas comunidades, o projeto da revitalização da Avenida Ayrton Senna, o aumento do ISS das empresas portuárias e do pagamento do imposto também por taxa de alvará de localização à prefeitura. Foram recursos que são pagos e que contribuíram muito. O orçamento da cidade era 480 milhões. Passou para 1.200 bi. Quanta obra, se for bem administrado esse dinheiro, quantas coisas podem ser feitas para contribuir com a cidade. Sem dúvida. Então, era uma relação que começou. Que eu não sei como está hoje. Eu tenho certeza que pelo Luiz Fernando vai ser tocada da melhor maneira possível, porque mora em Paranaguá, tem vontade pela cidade, gosta de Paranaguá e vai fazer se ele puder. Tem que ter essa boa relação. Sem dúvida. Sinetinha está aqui, a última pergunta que eu vou te fazer, antes de te dar o brinde e agradecer a tua presença. Você é um cara para lá de conhecido na cidade de Paranaguá. A Pamela é empresária, conhecida por todos os cantos dessa cidade. Recentemente foi postado uma separação do casal. É fato, fake, vocês entenderam que acabou ali, cada um vai para o seu projeto, é mentira, vocês estão juntos. Eu pergunto justamente, não no sentido da fofoca, é no sentido do esclarecimento por se vocês dois serem populares na cidade de Paranaguá. Claro. E ela postou na rede social também. Exatamente. Né? Eu achava que não tinha que postar, mas eu respeito a vontade dela de toda maneira possível. Nós tivemos uma história brilhante de muito carinho e muito amor. E construímos uma família com os nossos filhos. Quase 22 anos. 22 anos. E a gente vai continuar sempre se amando. Nós sempre seremos amigos, sempre seremos parceiros. Não teve briga, não teve nada. Ela toca os projetos dela, daqui para frente eu toco os meus. E como eu disse, a gente sempre vai estar junto por amizade, filhos, né? Por carinho, por sociedade, por muitas filhos. Coisas, né? Nós temos muitas afinidades, somos muito amigos e seremos eternamente parceiros. Né? Isso que é importante. Mas eu poderia, mas por que vocês... Não, esse não é o objetivo desse programa. Por que vocês brigaram? Não. Isso aí não interessa para ninguém. Isso é para você. Isso é particularidade minha e dela. Exatamente. Isso aí, o resto é fofoca. O resto é fofoca. A informação era essa, que vocês não estão mais juntos. Sim. Porque ela pode desenvolver a vida dela para cá e você para lá. Mas é isso. Claro. Eu quero te dar um brinde aqui do programa. Nós estamos para lá de atrasado. Obrigado. Já. Desculpa aí, Ademar.
Aí, ó. É pra você tomar um cafezinho, pra você tomar um chazinho. Poxa, eu queria uma xícara dessa aqui. Olha aí, ó. Eu tô falando, Uma xícara. Vai diga ganhar lá pro, vai ganhar. Diga lá pro Fabiano Monteiro abrir a mão. Você vire, Seu Ademar, comprar Gilmar. uma xícara melhor aqui, uma xícara, né? Poxa, bonita também, agradeço esse aqui, mas esse aqui é melhor. Tá bom. Aliás, eu quero mandar um abraço pro Fabiano, um abraço pro seu Ademar, pro Marcos, Alberto. Muito respeito sempre por todos eles. Muito obrigado. André, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo, que não foi em momento nenhum com o objetivo de te ofender. Não, claro. Só para esclarecimentos. Tá bom, querido? Maravilha, agradeço muito, Tony. Um Deus abraço te para abençoe. você, muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui com o TonyCast de hoje. A gente se encontra aí a qualquer momento aqui na TVCI e também pelo YouTube. Estamos apresentando o TonyCast aqui pela TVCI e pelo YouTube, onde você pode rever, inclusive, todas as entrevistas, bate-papo nosso aqui. E eu continuo com a nossa conversa com o André Piola. Depois da política, você voltou a conversar com o governador Ratinho Júnior? Você já teve alguma conversa com o ex-prefeito Marcelo Roque? O governador te convidou para compor o governo novamente? Como é que está essa situação? Certo, Tony. Eu conversei com o Marcelo, claro, né? Eu construí uma amizade com o Marcelo. Acho que é um cara para frente, um cara muito preparado para o setor público. Conversei com o governador Ratinho Júnior também. Eu não voltei para os portos do Paraná e eu estou tocando um novo projeto. Estou indo para o caminho privado, construir uma nova empresa e estou prestando consultoria na área portuária, que é uma área que eu me especializei, já trabalhei muitas vezes na área portuária, tenho formação na área portuária, fiz um mestrado em logística portuária e gestão portuária na Universidade de Valência, na Espanha, e tive muitas passagens, né, em empresas portuárias, em sindicato dos operadores portuários. Então, a gente tem muita relação nesse meio e tem muito conhecimento, e ali eu estou prestando serviço como consultor nessa área. Entendi. A eleição municipal, ela é mais pegada, né, porque é a eleição caseira. E muitas vezes a família sofre. Os filhos, mulher, ou no caso, se for outro caso, o marido, se a mulher for a candidata. A gente vê que muitas pessoas, a gente conversava um pouco antes sobre isso, de pessoas que também tiveram um nome forte na política aqui de Paranaguá e que desistiram, né, após 3, 4 tentativas para preservar a família. A pergunta que te faço, você sofreu, a tua família sofreu, você achou, se tem alguma mágoa, alguma coisa que falaram, desses fake que, né, a gente tem hoje diariamente, a tua família de alguma maneira, ela chegou a ser atingida ou não? Eu acho que para responder isso, Tony, a gente tem o maior ensinamento de todos, que é o que acredito que todos nós seguimos, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Ninguém foi mais massacrado do que ele. E ele respondeu de que maneira? Com amor. Exato. Então, é lógico que a família é muito atacada. A família chegou a pedir para você parar, desistir? A minha família não queria que eu fosse candidato. Né? Vamos começar por aí. Mas eu fui teimoso e fui candidato e se tivesse que ser de novo, eu seria, porque eu sabia o motivo pelo qual eu estava me candidatando. Lembra, Tony? Que eu era diretor empresarial do Porto, um grande salário, muito bem, desenvolvendo um bom serviço, tudo certo, e eu abdiquei de tudo isso para ser candidato, porque eu via que do outro lado não tinha condições de administrar a cidade naquele momento. Então a minha preocupação era essa, que a cidade estava indo bem, poderia melhorar, poderia alavancar, eu tinha condições para fazer isso, mas eu entendo também a vontade da população.
E a vontade da população foi de que não estava bom, por algum motivo eles avaliaram dessa maneira. Gozado, a avaliação da gestão do prefeito Marcelo Roque era de 70% positivo, mas o povo falava 70% também queria mudança. E vai entender. E a mudança aconteceu. Não sei, o tempo vai dizer se para melhor ou não. É o tempo que vai dizer. Agora, voltando ao assunto das ofensas, das agressões, o político parnanguara tem um grande problema. Não existe uma união, não existe uma conversa como eu e o Marcelo fizemos, é muito raro isso, de construir em conjunto. Foram adversários, se juntaram por um bem comum. O político parnanguara tem o costume seguinte: vamos inventar uma história sobre essa pessoa e vamos lá em Curitiba falar para destruir ele. Verdade. Então, você lembra, Tony, a gente estava junto aqui, em 2016, eu era o cara do mensalão do PT, porque eu tinha uma passagem no PT lá atrás, fui candidato a prefeito pelo PT, sim. Então, eles me transformaram no cara que eu ia ser preso. Teve um cidadão, uma figura que está virando folclórica na cidade, que ele pega o telefone e fala com o Lula, fala com o Papa, ele fala com todo mundo. E ele inventa histórias sobre as pessoas para denigrir a imagem, e essas agressões, elas atacam a família. Nessa eleição, eles construíram e colocaram que eu era envolvido com tráfico de droga, que eu era envolvido com roubo de carga. Da onde? Com base no quê? Tem alguma prova? Tem alguma coisa? Existe alguma? Não, mas eu vou inventar uma história sobre ele. Algum processo? Vou lá em Curitiba falar para o governador, falar para não sei quem, falar para não sei quem. E assim é feita a política parnanguara. Você se defendeu, não? Na justiça? Mas não tem processo, eu vou falar o quê? Minha vontade no primeiro momento era ir lá, pegar o cara e dar uma surra no cara. Mas vale a pena? Não vale a pena, deixa, isso aí o tempo. Deus cuida, deixa lá. A verdade, tá aí, ó. Tem alguma coisa contra mim? Não. Acaba, ou querendo ou não, respinga nos filhos, principalmente na escola. Aí você chega em casa, o teu filho pai, você tá lá é chorando, perguntando, pai, por que estão falando isso? Né? Pai, por que falaram isso? Ou você chega em casa, tá o teu pai, a tua mãe, os teus tios idosos, os teus filhos chorando porque você foi agredido. Esse é o processo da eleição. E o processo eleitoral ele é tão covarde que às vezes usam justamente as crianças, né? O candidato adversário, alguém coloca na cabeça da criança porque sabe que essa criança estuda na mesma escola que tem o filho do candidato tal. Então começa a provocar já... É uma guerra, né? É uma guerra. É uma guerra. Por isso que eu te perguntei. E quando você entra, você tem que estar preparado para isso. Né? Mas a tua família não está preparada para isso. Exatamente. Então é difícil. Porque o sangue político dolorido. É difícil, né? É dolorido. A família da gente, como você acabou de falar, não quer ver, né, a pessoa, seu ente querido, sendo massacrado de forma covarde e mentirosa. Sim. Muitas vezes, né? Porque, poxa, eu sei quem ele é. Tua mãe, teu pai, teus filhos, tua família. Eu criei esse cara aí. Ele não é nada disso, né? Entendeu? E não é só com você, né? Outros candidatos acabaram sofrendo difamação, injúria. E eu vejo que a represália contra isso, juridicamente falando, é muito fraca. Porque você falou que tem um aí que virou piada na cidade, para falar bem a verdade. Piada, mas acaba sendo escutado, maldoso. Então ele vai nos lugares, ele inventa histórias. Não tem mais dois, três juntos. Não, tem bastante gente, né? Tem bastante gente. Mas tem um especial que aquele ali é uma figura, pelo amor de Deus, né? Aí o pior de tudo é o compartilhamento. Né? Sim, as pessoas não sabem, compartilham. Exatamente. E julgam, né? Você coloca uma situação no Facebook, por exemplo, no Instagram, e as pessoas passam para frente. Ninguém apura. A gente que trabalha diretamente com jornalismo, ninguém apura se é verdade ou se é mentira. O negócio é já compartilhar. Falaram que o cara é ladrão. Pesquisa. Vai lá, veja quantas ocorrências tem no nome dele, quantos boletins de ocorrência, quantos processos ele enfrenta. Isso está tudo na internet, mas as pessoas não procuram isso na internet. Exatamente. Elas procuram somente reproduzir aquilo que está sendo falado. Exato. Então procure lá.
qual processo tem contra o André Pioli? Pode procurar. Não vai achar. Não tem. É fato ou fake, já que nós estamos falando sobre isso, que o governador do estado chegou a pedir para você não sair candidato? Não é verdade. É mentira? Não é verdade, é mentira. Isso foi mais, não, então, mais uma uma conversa com o governador foi muito clara. E se eu não tivesse construído esse apoio do governo, do prefeito, das pessoas que me cercavam, eu não ia ser candidato. Se o governador falasse para eu não ser candidato, eu não ia ser candidato. Não sou burro. Então, governador, o processo é esse, a eleição está aí, o meu adversário está lá na frente, ele está bem na pesquisa, mas eu quero disputar porque eu não gostaria que ele fosse o prefeito da cidade, porque não tem condições e não vai fazer bem para a cidade. É o que eu falei para o governador. O governador, não, André, tudo bem, toca o pau, vamos acelerar, vamos botar força na eleição e vamos tentar. Se não der certo, tocamos, continuamos aí, você volta para o Porto, vamos se organizar e vamos tocar o pau. Mas daí você não voltou? Não, eu não voltei. Mas não tem problema, a gente está tocando a vida, ficou vamos em frente. Mágoa? Não. Com quem? Com o governador? Não, zero mágoa. Eu só tenho gratidão pelo governador. Você o governador apoia ele me deu, numa futura claro, candidatura? Com certeza. O governador me deu a oportunidade de estar à frente do Porto durante 5 anos eu e acho meio. Que como deputado federal você já teve o apoio dele, né? Você já estava no Porto? Sim, aquela eleição de deputado federal, na verdade eu coloquei o nome por colocar para... Mesmo assim você fez mais de 10 mil votos. Fiz 12 mil votos, Isso. acho. E o governador foi eleito naquela eleição, né? Eu estava cuidando da eleição dele. Então, ele foi eleito naquela eleição. Você ajudou com 10 mil votos, né? Com 10 e com as articulações que eu fiz, né? Lembra que nessa eleição, o Maranhão, que era o vice Marcelo, veio para cá também. Foi uma costura que a gente fez. Outros que foram candidatos, a gente trouxe também. Então veja que foi uma eleição que eu não botei força. Eu não fiz muita campanha para mim, mas eu fiz muita campanha para o governador. Então, ao governador eu só tenho que agradecer. Sou grato por ele. Grato a ele por tudo. Com relação a pesquisas, você, o teu grupo político, agora em 2024, vocês tinham acesso aos números reais? Porque os números que iam para o ar, aqui mesmo, no rádio, você e o Adriano Ramos, teu principal adversário, e você, o principal adversário do outro, vocês estarem muito perto, né? Esses números eram o que chegavam realmente para você, ou vocês tinham o teu grupo político, a tua organização, da tua campanha, tinha os números reais e deixava do jeito que estava para... Não, a gente tinha número que chegava próximo. O próximo, assim, teve uma pesquisa que chegou, acho que 3 semanas e meia antes da eleição, o número chegou a 38 a 31. Então a gente estava perto. Só que a gente não teve fôlego na eleição. O que faltou, não teve fôlego, falta estrutura. Falta estrutura. Mesmo então, com o apoio do prefeito eleição, e do governador. Mas assim, o apoio deles foi um apoio de pessoas. Certo. Não foi um apoio financeiro, não foi um apoio institucional. Não teve essa forçação e nem... Não, foi um apoio de eleição legal como tem que ser. Não teve uma superestrutura financeira. Teve uma estrutura mínima, a qual acabou não dando conta de cuidar de todo o conjunto que estava. Né? Então, foi uma eleição que ela começou bem, com muitos apoios, e esses apoios lá na frente eles foram diminuindo pela falta de estrutura que a gente teve. Agora, eu gostaria que você fizesse uma análise como cidadão parnanguara e como o principal adversário do Adriano Ramos, que recentemente completou 100 dias de governo. Qual é a avaliação do André Pioli, político André Pioli, cidadão, com relação a esses 100 dias, daquilo que foi prometido e do que está, de fato, acontecendo até aqui? Tony, esse julgamento, a população que votou no Adriano é que tem que colocar. Né? A população tem que analisar o que está acontecendo, o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora, e eles têm que fazer esse julgamento. A minha fala pode ser a seguinte: eu fui candidato porque eu não acreditava nele.
Eu não acreditava que ele tinha potencial para cuidar de uma cidade do tamanho de Paranaguá. Não estou falando do Adriano como pessoa, boa pessoa, tudo. Mas eu estou falando de gestão, de administração. E eu não acreditava. E o que eu estou vendo, eu acho que ele, como eu dizia que ele não tinha conhecimento e preparo à época, ele vai ter que aprender. E eu acho que é um período que ele está buscando conhecimento para aprender, para daí então, na tocar. tua avaliação, ele não estava preparado? Não estava preparado. Não estava. Tanto que está patinando, a cidade está patinando agora. E eu desejo, do fundo do meu coração, que ele consiga aprender, acertar e tocar. Porque a gente vive na cidade, a gente precisa da cidade, a gente respira a cidade, todos nós, os nossos filhos. Mas ele tem que dar o start. Você acha que não começou ainda para valer? E tem que honrar os compromissos feitos na campanha. Você acha que isso não está acontecendo? Está tudo errado, nós temos que corrigir tudo. Então, tem muito cargo comissionado. Então, tinha que diminuir, aumentou. Tem buraco. A cidade está só buraco. Os diretores de escola eu vou fazer da maneira democrática. Não foi. Foi lá e colocou do jeito dele, quem ele quis, sem... E assim por diante, em várias outras coisas. Do pouco que eu estou vendo. Tem alguma perspectiva de obra, tem alguma evolução no quadro do funcionário público, teve um cuidado e um carinho com o funcionário público, afinal de contas, o funcionário público, grande parte votou nele. Eu não estou vendo. Eu estou vendo muitas reclamações. Então, mais uma vez, ele é o prefeito e vai ficar lá como prefeito, sei lá quanto tempo, né? Até o final do mandato. Desejo assim. Desejo que faça um bom mandato. Mas tem que começar. Que aprenda rápido e que desenvolva, porque todos nós da cidade precisamos ter alguém administrando. Bom, André, a gente vai dar mais uma paradinha e já voltamos com a entrevista com o jornalista André Piori.